Bem, meus amigos, estamos aqui de volta com o nosso programa Fé e Juventude para continuar a segunda parte deste bate-papo com o pastor Reginaldo Cruz, que já esteve no nosso programa na semana passada, falando algumas coisas sobre escatologia, e vamos continuar este bate-papo aqui. Pastor Reginaldo, obrigado mais uma vez pela sua presença aí no primeiro programa, foi muito bom, e vamos agora continuar este bate-papo aqui sobre escatologia. E para continuar o nosso assunto, pastor Reginaldo, a gente finalizou o primeiro programa falando aí sobre o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo. O senhor falou aí os pontos de vista de cada um. Eu queria que o senhor também falasse para nós, já que falamos dessa parte da grande tribulação, quais seriam as evidências dessa grande tribulação? Olha, é um prazer estar na segunda etapa, né, do programa Fé e Juventude a respeito dos temas, dos assuntos escatológicos. A grande tribulação, ela é conhecida, por exemplo, no Antigo Testamento por expressões simbólicas, tipo o seguinte: o dia da ira de Deus, angústia de Jacó, são expressões no Antigo Testamento que referem-se a esse momento, né? No Novo Testamento, a partir de Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre isso de uma maneira muito clara. No livro de Daniel também, principalmente na compreensão das 70 semanas de Daniel, nós temos um indicativo teológico muito claro, fundamental para entender a grande tribulação. Enfim, muitos profetas do Antigo Testamento também, lembrando aqui, também profetizaram a respeito de um período, né, de um ponto na história onde Deus iria derramar a sua ira de uma maneira peculiar. Então a grande tribulação, em termos gerais, ela é entendida, né, principalmente no programa escatológico pré-tribulacionista, ela é entendida como um período de 7 anos em que Deus ele irá cobrar da humanidade. Ele irá não basicamente apenas cobrar da humanidade, mas Deus irá derramar a sua ira, o seu furor sobre os seres humanos através, por exemplo, daquilo que chamamos de 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Então, 7 selos, 7 taças e 7 trombetas são formas distintas de Deus derramar a sua ira sobre os moradores da terra. Muita gente fala que a grande tribulação não tem um respaldo bíblico, mas tem. É fundamental, eu já falei dos principais textos, das passagens, mas é importante observar, mesmo que a Bíblia não apresentando uma ordem cronológica sobre os eventos escatológicos, mas é importante observar que a gente vive, por exemplo, nos dias de hoje, tribulações nós vivemos. Nós passamos por momentos difíceis, sim. Nós passamos por tribulações, sim. A tribulação, segundo Paulo, eu falei no programa passado, que ela é pedagógica, ela tem objetivos, né? Ninguém é atribulado, ninguém passa por tribulações casualmente. Então Deus permite que passemos por momentos de tribulações para que Ele possa nos experimentar, para que Ele possa nos provar, enfim, sempre há o propósito de Deus. Mas a grande tribulação é aquele período onde, segundo o livro de Apocalipse, em vários capítulos, aparecerá vários personagens. Uma das principais provas que a grande tribulação será uma realidade é o próprio livro de Apocalipse. Por exemplo, no período da grande tribulação, que ocorrerá na perspectiva pré-tribulacionista logo após a vinda de Jesus, será um período onde uma figura política, chamada Anticristo, terá um governo mundial. Nesse governo, ele será como aquela pessoa que trouxe ajustes, na economia, aquela pessoa que subtraiu todas as dimensões daqueles países onde a fome, a carência, a miséria prevalecia.
ele será aquela pessoa que trará ajuste, né, às situações socioeconômicas, será aquela pessoa que oferecerá novas possibilidades também no campo da religião. Então o anticristo, junto com o falso profeta, que são representados dentro do livro de Apocalipse como as duas bestas, são provas, né, que haverá uma grande tribulação. As pessoas estarão sob o governo do anticristo. Nesse governo, as pessoas deverão adorar o anticristo. A marca da besta é uma das provas, né, que a pessoa ela está adorando o anticristo porque recebeu, tornou-se serviente, submissa, ou seja, vassala ao governo do anticristo. Enfim, então a Bíblia fala desse período, né? Não só do derramar da ira de Deus através de selos, taças, trombetas, não só do aparecimento do anticristo, do falso profeta, mas a gente sabe que há uma percepção geral da humanidade de que coisas terríveis acontecerão, que dias difíceis se aproximam, não é? A troca e a inversão de valores é uma prova disso, não é? A secularização do mundo e também da igreja é uma prova disso. Porque eu falo que o mundo já foi secularizado. Paulo já dizia, não vos conformeis com este mundo. Infelizmente a igreja em parte está sendo secularizada, né? A igreja pode estar se tornando pragmática. Quando eu falo a igreja, eu não estou generalizando, não é? Não estou falando de maneira geral. Eu estou falando que existem muitos blocos, muitas representações de igreja que seculariza, né? Hoje nós sabemos que tem muitas igrejas ditas e conhecidas como igrejas evangélicas, que fazem parte daquelas igrejas contemporâneas, igrejas inclusivas, que são a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homossexual. Existem igrejas evangélicas que são a favor, por exemplo, da eutanásia, são a favor do aborto em qualquer instância, em qualquer dimensão. Enfim, então isso são reflexos de que o mundo está secularizado. O mundo secularizado é um indicativo, na minha opinião, de que haverá um momento terrível chamado tribulação. Porque a tribulação, ela traz o significado de que Deus, ele preservará a sua igreja, guardará a sua igreja. E aí a igreja certamente não estará na grande tribulação, porque Deus a preservou desses dias difíceis e ruins. É claro que, historicamente, a gente tem passado por muitas tribulações e sofrido bastante, né? Mas tem provas, né? Tem evidências, viu, Rafael, que haverá aí uma tribulação e que a gente chama também de grande tribulação, porque serão dias difíceis, né? Muito bem. Pastor Reginaldo, já que o senhor tocou aí também no assunto sobre alguns sinais, né, dessas grandes tribulações, e a gente sabe também que a Bíblia, ela relata vários sinais que o próprio Cristo deixou para os apóstolos, falando daquilo que antecederia a sua volta. Na sua visão, na sua concepção, estes sinais que contém na Bíblia, que Cristo deixou, que está escrito, que antecederia a volta de Cristo, todos eles já se cumpriram ou, na sua visão, o senhor acha que ainda falta alguns? Olha, em termos gerais, parece que todos cumpriram e estão se cumprindo. Mas é importante a gente observar esses sinais do ponto de vista de Jesus, né? No geral, a gente observa eles como se eles fossem só para esse nosso tempo aqui, não é? E aí a gente perde 2000 anos de história da igreja. Por exemplo, quando Jesus disse, quando ele falou, quando ele profetizou a respeito desses sinais, Rafael, o contexto era muito diferente do nosso. Por exemplo, Jesus falou, olha, haverá guerras e rumores de guerra, não é isso? Naquela época de Jesus, o mundo vivia governado pelo Império Romano. Então, o mundo experimentava a chamada Pax Romana. Não havia nenhum império em pé de igualdade para desafiar, para encarar, para ser considerado, que fosse considerado rival do Império Romano. Então, ninguém tinha interesse naquela época de ser rebelde,
de provocar insurreições ao ponto de começar uma guerra com o Império Romano. Seria um tanto ilógico, seria um tanto irracional alguma nação naquela época se levantar contra Roma, que certamente perderia. Roma, com as suas centenas de generais, as suas centenas e milhares legiões de soldados, tratava-se de um país, de uma nação, de um império, para aquela época praticamente invencível. Mas Jesus disse, olha, haverá guerras, sabe? Aquilo não fazia muito sentido naquela época, né? Porque quem ia se levantar contra Roma? Jesus também falou, haverá fome. Então, naquela época, por exemplo, Roma, além de dar suas leis, disciplinar, de educar, além de abrir vicinais, estradas, pavimentar, além de melhorar, de dar um mundo, um status social melhor, não havia tanta miséria no Império Romano, né? Mesmo entre os escravos não havia tanta miséria, mas Jesus disse, haverá fome, né? E de lá para cá, a história vai catalogar muitos momentos que houve fome. Atualmente há fome em todo o mundo, né? Em todos os continentes. No Brasil, pessoas morrem diariamente de fome no semiárido nordestino, nas regiões mais difíceis, né? Até mesmo do estado de Minas, né? Há muitas pessoas passando fome. Jesus disse que além das guerras, além da fome, Jesus fala também da mudança da situação na família. Filho se levantará contra pai, ou seja, famílias se dividirão. Isso eram sinais. Então esses sinais, certamente, eles aconteceram, eles estão acontecendo. Agora, esses sinais, eles são um prenúncio do fim. Então, quando a igreja e também a sociedade percebe que esses sinais estão em franco cumprimento, temos que lembrar que a palavra de ordem de Jesus é vigiai. Então, se os sinais estão cumprindo, não vamos brincar, né? Se os sinais estão cumprindo, vamos buscar a nossa responsabilidade cristã, buscar uma vida de santificação, vamos retornar à palavra de Deus, porque os sinais apontam para a urgência, né, da volta de Jesus, né? Muito bom, pastor Reginaldo. Meu amigo, você que está nos acompanhando aí, este bate-papo aqui com o pastor Reginaldo Cruz, falando sobre escatologia, nós vamos aqui para um rápido intervalo e voltamos para continuar este bate-papo no nosso último bloco sobre escatologia. Então não saia daí, liga para os amigos, convide aí os familiares para estar assistindo e continue conosco aqui no programa Fé e Juventude. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, voltamos aqui com o nosso programa Fé e Juventude, aqui neste segundo bloco desse programa, continuando o assunto sobre escatologia. Pastor Reginaldo, a gente já falou aí muitas coisas. Eu queria que agora o senhor também explicasse para nós, que eu acho que é algo também que é motivo de dúvida para muita pessoa, o que seria esse tempo milenar, conhecido como milênio? O que seria isso segundo as Escrituras? Olha, desde a igreja primitiva já havia a expectativa milenarista, né? Já havia a expectativa milenarista. Essa expectativa milenarista é que vai desenvolver posteriormente a ideia do milênio, né? Então o milênio ele já era percebido desde a época dos apóstolos da igreja e mais evidenciado na época
do período dos pais da igreja, né? O período apostólico é o primeiro século, o período dos pais da igreja é o século 2, 3, 4, 5, alguns dizem que até o 6 e o 7. Claro, aí tem 3 interpretações a respeito do milênio, né? Você tem o pré-milenarismo, que acredita que Jesus irá reinar no milênio durante 1000 anos. Você tem, então, para o pré-milenarismo ou pré-milenismo, lembrando que o pré-milenismo ele está ligado com o pré-tribulacionismo, né? Para o pré-milenismo, a ideia, a interpretação principal é que depois da vinda de Jesus tem as bodas do Cordeiro, melhor afirmando, aí a igreja ela começa a reinar com Jesus durante 1000 anos. Então isso é uma interpretação literal a respeito do milênio. Existe o pós-milenismo. O pós-milenismo entende que o milênio ele não será um reino de domínio de Jesus que vai do ano 1 ao ano 1000, certo? Mas que esse milênio ele não será literal, como acredita os pré-milenistas. Ele será um milênio, por exemplo, espiritual. Ou seja, significa, para o pós-milenismo, significa que Jesus ele já reina espiritualmente e governa nos corações dos homens, né? Então, além do do pós-milenismo, há também o amilenismo. O amilenismo, a ideia, o artigo A, né, a ideia de contrariedade, ou seja, a ideia de que não existirá um milênio literal. O amilenismo ele começa com Agostinho. Agostinho defende a ideia, claro, há outros tipos de amilenismo, né? Então Agostinho começou a defender a ideia, isso depois que ele, durante muito tempo, foi pré-milenista. Mas por conta de problemas de conduta ou na conduta de muitos pré-milenismo, Agostinho, que é o grande doutor da igreja do século V, ele abandona o pré-milenismo e ele cria o amilenismo. Então no amilenismo, o milênio ele é apenas simbólico. Repare que é fácil entender o esquema. No pré-milenismo, o milênio será literal. No pós-milenismo, o milênio será espiritual. Já no amilenismo, o milênio será apenas simbólico. Símbolo de quê? Símbolo do triunfo de Cristo sobre as forças do mal. Esse triunfo de Cristo começa lá na cruz e se estende aí a todas as gerações. Voltando para a questão do milênio, então criou-se, como doutrina, criou-se na cristandade uma expectativa em torno da volta de Jesus para reinar. O texto mais forte que fortalece o pré-milenismo, Rafael, é Apocalipse capítulo 20, né? Apocalipse capítulo 20 é um texto que eu posso dizer que é o texto principal de todos que defendem a perspectiva, né? Ou seja, a escola, a interpretação escatológica, porque ele é o texto mais usado pelos pré-milenistas. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ou seja, nessa expectativa ou escola de interpretação chamada pré-milenismo, o diabo ele não estará no milênio. Nesse tempo aí, paralelamente, ele estará preso. Versículo 3. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo, ou seja, no pré-milenismo, Satanás será solto no final do milênio. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram, ou seja, ressuscitaram,
e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui está um dos principais textos para fundamentar a perspectiva pré-milenista e também para fortalecer esse conceito de que Cristo vai retornar depois da segunda vinda de Jesus e inaugurar o seu milênio. Então, no pré-milenarismo, fechando essa questão do pré-milenarismo, o reino de Deus estará no milênio. Só que o reino de Deus não será só no milênio, ele é um reino presente e futuro. Presente porque quando Cristo veio, ele inaugurou o seu reino. Então ele reina e ele governa desde a sua primeira vinda, né, na encarnação. Ele mesmo disse, se eu expulso os demônios pela autoridade de Deus, então é chegado o reino de Deus. Ele conceitua e diz, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito. Então Jesus vai falando várias vezes a respeito da chegada. Então o reino dele é presente porque ele inaugurou ele lá atrás, e o reino dele também é futuro porque ele estabelecerá o seu reino durante o milênio, né? Muito bom. Pastor Reginaldo, infelizmente o nosso tempo aqui, como eu disse para o senhor, é curto. E ainda a gente tinha assunto aí pelo menos para mais uns 2, 3 programas. Mas eu quero desde já agradecer a presença do senhor aqui. Pôde esclarecer realmente muitas coisas aqui para nós. E com certeza vamos ter outras oportunidades para estar discutindo esse assunto. Mas eu queria que o senhor deixasse aí também uma mensagem para os jovens, para todos aqueles que nos acompanham aqui no programa Fé e Juventude. Qual a forma deles... aqueles que querem aprender mais, que querem saber mais, o senhor como aí professor da nossa faculdade, também coordenador de pós-graduação, poder aí falar para essa juventude qual o caminho para isso e o que eles têm a ganhar com isso. Olha, Rafael, antes de tudo eu quero agradecer pelo seu convite, pela sua confiança, pela confiança da nossa igreja, né, o Ministério Vila Nova. Enfim, foi um prazer estar aqui dando algumas contribuições, mesmo que singelas, para que a nossa juventude tenha uma percepção que o estudo escatológico ele é importante porque ele é bíblico, né? E além de ser bíblico, ele é contemporâneo, né? Ele tem a ver com as nossas vidas. Então toda a juventude pode ter acesso ao conhecimento, né, de estudos apocalípticos e também de estudos escatológicos, Rafael, a partir da Bíblia, né? Então a partir da leitura da Bíblia. Aí é claro que na primeira leitura, nas primeiras leituras, surgirá muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então aí esse jovem, né, esse rapaz, essa moça, ele pode procurar o seu pastor, obter auxílio. Ele pode ser um aluno frequente, assíduo, pontual da escola bíblica dominical, que ele vai aprender também. Ele pode participar dos cultos de celebração da palavra, como o culto de ensino. Toda a programação da igreja poderá lhe auxiliar, principalmente aquela programação que prima, né, pelo ensino, pela frutificação dos cristãos através da palavra. Além disso, se ele tiver interesse em conhecer mais aprofundadamente, ele pode ir para os nossos seminários, né? A nossa igreja tem o seu seminário, como também tem a sua faculdade de teologia, a Faculdade Faifa, que posteriormente será chamada de Faculdade Assembleiana do Brasil. Então lá ele terá 3 anos para se aprofundar nesses estudos, né? Não só o estudo apocalíptico, o estudo escatológico, o estudo profético, o estudo das profecias, mas ele vai conhecer profundamente a Bíblia Sagrada. É muito importante que Deus desperte, viu, Rafael, os nossos jovens para o conhecimento da palavra, porque serão transformados por esse conhecimento, eles viverão mais prosperamente através desse conhecimento. Então, nós oramos para que Deus desperte no coração dos jovens, né, esse desejo pelo estudo, né? E o estudo da escatologia é o estudo que dá também esperança, é o estudo que dá certeza a essa juventude aí, que dias melhores, né, com Deus acontecerão. Certeza que eles serão recompensados pela sua fidelidade, pela sua abnegação, porque a Bíblia diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Então, invista na sua vida presente, na sua vida futuro, invista na sua vida eterna, estude a palavra de Deus. Muito bom, mais uma vez, obrigado, pastor Reginaldo. E já aqui agradecer você, amigo, amiga, que esteve aqui nos acompanhando durante todo esse programa. Se perdeu algo, você já sabe, nas nossas redes sociais
tem lá disponível todos os nossos programas. Então, você que perdeu alguma coisa, continue nos acompanhando, compartilhando e convidando os amigos para também estarem assistindo. E como eu sempre digo aqui, eu tenho certeza que este programa tem feito você crescer não só na graça, mas também no conhecimento, e com certeza isso tem edificado a sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar um restante de semana abençoado, e te espero aqui no nosso próximo programa, na próxima terça-feira, às 23 horas, que eu tenho certeza que Deus continuará te abençoando. Meu muito obrigado e que Deus te abençoe.